Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo. Hoje eu vou estar falando de uma questão que eu gostei bastante, uma questão que eu achei genial a solução dela. E eu estou gravando esse vídeo especificamente por causa da matéria de programação avançada lá da UFAL. Mas quem quiser ver que também vende esse vídeo, seja muito bem-vindo. E vamos lá. Essa é a questão do Cold Forces. O contest que ocorreu hoje foi o Cold Forces Round 716, um Div 2. Hoje, no dia que eu estou gravando, né? Que é o dia 19 de abril. E chama uma questão chamada Cut and Stick. E eu achei ela muito interessante, então vamos falar dela. Então, o problema, resumindo aqui o enunciado, o problema é o seguinte: você vai ter queries, que são consultas. Em cada consulta, ele vai te dar, primeiramente ele vai te dar um array com n elementos, e depois ele vai te dar consultas, ou queries, e em cada uma dessas queries ele vai te dar um intervalo, tipo que vai ser denominado por um intervalo, indo de um índice L até um índice R, que vai denotar um subarray, uma sequência, né? É o ADL, ADL mais um, parará, até o ADR. E com isso, para cada consulta dessa, ele quer saber qual que vai ser o número mínimo de peças que ele vai precisar para particionar esses elementos. E o que vai ser isso? Você vai precisar particionar esses elementos, esse subarray especificamente, em subsequências. E aí, o que vai ter nessa subsequência? A restrição para ela é que em cada subsequência, considerando que x, por exemplo, é o tamanho dessa subsequência, então nenhum inteiro vai poder ocorrer mais de x dividido por 2 vezes nessa subsequência. Então você vai pegar esse subarray aqui, que vai ter o subarray que ele vai dar em cada query, e você quer saber qual é a quantidade mínima de subsequências que você vai precisar para particionar esse subarray. E aí cada subsequência tem que satisfazer essa restrição de nenhuma subsequência ter mais de x sobre 2 elementos repetidos, ou elementos iguais. Se tiver, não é válido. Então você tem que saber qual o número de máximo de subsequências que você vai precisar. Então, inicialmente, acho que a ideia que a gente tem com mais facilidade, pelo menos foi a primeira ideia, acho que geralmente você tende a ter essa ideia, é que você sabendo a query, quando você recebe, se você souber o elemento que mais aparece, qual seria nesse caso, vamos supor, para esse caso sample. Vamos pegar esse intervalo 6, que seria referente à primeira query e que se denota ao subarray, que é o array todo, mas, enfim. Vimos, por exemplo, aqui que o 3 aparece 3 vezes, e ele é o elemento que mais ocorre no array. E daí, qual que é a ideia que a gente pode aplicar aqui para descobrir? Vamos pensar primeiro em como a gente pode resolver, como a gente pode responder uma query. Antes de pensar em fazer isso eficiente, vamos pensar em como que a gente faz. A ideia inicial é que a gente vai pegar, descobrir a frequência do elemento que aparece mais vezes no subarray da query, para cada query isso. E daí, vamos supor que nesse caso vai ser o 3. Então, vamos considerar essa primeira query e esse primeiro subarray. A gente sabe que o 3 aparece 3 vezes. Então, vamos supor que a gente vai ter um número A, que nesse caso vai ser o 3, e ele vai aparecer 3 vezes. E os números B, vamos considerar por B qualquer número que seja diferente de A, vai ter 6 menos 3, que 6 é o tamanho do subarray, que no caso é todo, mas é o tamanho do subarray da query, menos a frequência do maior. Então teremos 3, vou tirar esse vezes, tirar só 3. Então temos o 3 que aparece 3 vezes e os demais elementos que são 3 elementos. Então como é que a gente vai poder particionar? O primeiro caso que a gente pode tratar é saber se a gente consegue particionar os caras em apenas uma subsequência. Ou seja, todos os elementos do subarray vão em uma subsequência. E para checar isso é muito simples. Basta checar se o elemento que ocorre mais vezes, e nesse caso o elemento que ocorre mais vezes ocorre 3 vezes,
se esse elemento não ocorre mais do que x sobre 2 vezes. Só lembrando que x sobre 2 é arredondado para cima. Esse símbolo aqui é arredondado para cima, então esse é um detalhe importante. E nesse caso, o 3 ocorre 3 vezes e o x sobre 2 arredondado para cima de 6, que é o tamanho do subarray da query, dessa primeira query, é 6. Então 6 sobre 2, 3, arredondado para cima também 3. Então, com isso, a gente sabe que o 3 já está satisfazendo essa restrição. Nenhum inteiro, nesse caso, ocorre. Então, esse é um caso em que apenas uma subsequência já é suficiente para a gente. E caso não seja, e aí vamos supor que ele aparecesse 4 vezes, por exemplo. Aí tivesse que o 3 aparecesse 4 vezes e que tivesse 2 elementos que não são iguais àquele cara. Nesse caso, o 4 seria maior do que o 3 para o tamanho da query. E aí a gente não pode particionar esse cara em um elemento. Então, pensando em uma ideia de como que a gente pode particionar esses elementos em subsequências, como é que a gente pode fazer? A gente tem 2 elementos restantes, e aí o que a gente pode fazer? A gente pode pegar 4, a gente vai sempre saber que para ele ter caído nesse caso, esse número vai ser maior do que, nesse caso, o A vai ser maior do que o B. Não vai ter como não ser, porque o elemento que mais ocorre, sendo maior do que x sobre 2, sendo x o tamanho do subarray, não tem como os elementos restantes, que vai ser o tamanho do subarray menos o que é igual ao primeiro, não vai conseguir ser maior nunca. Então, a gente sabe que isso é maior. Então, vamos particionar. Vou denotar cada elemento de A como 0, por exemplo, e cada elemento de B como 1, só para ficar claro aqui na explicação. E a gente pode, por exemplo, particionar em uma primeira subsequência, usando todos os caras desse subconjunto B, que a gente separou aqui, que são os que não são iguais ao elemento que ocorre mais vezes no subarray. Então vamos botar as 2 ocorrências e vamos completar com mais 2 ocorrências de A. E daí a gente falta usar mais 2 ocorrências, que a gente usou 2 de um, 2 do outro. Ainda falta usar mais 2 ocorrências. Aqui, tá aqui era para ser... Tanto faz, na real. E aí, para a gente usar as últimas ocorrências do 0, que seria as 2 que faltam, a gente usou 2, aqui a gente usou as 2, a gente usaria mais 2 subsequências. E aqui, como vai ser arredondado o 1, por exemplo, aqui é tamanho 1, a subsequência é tamanho 1. Dividido por 2 arredondado para cima, dividido por 2 vai dar 0,5, isso arredondado para cima vai dar 1. Então, essa forma de particionar, no qual, na primeira subsequência, eu ponho todos os caras desse subconjunto B, e depois eu completo com a metade sendo de A, e em seguida eu preencho o restante, com os que faltaram do subconjunto A. E aí, o que eu vou precisar é basicamente isso aqui. Formalmente, se eu tenho B caras aqui, então a gente vai ter A menos B, mais 1. Subsequências, aqui no caso, que a gente vai precisar particionar. Então, se cair no primeiro caso que a gente falou, que já é de C menor do que x sobre 2, o maior, no caso, o número que ocorre com a maior frequência C menor do que x sobre 2 arredondado para cima, se isso já for válido, a gente particiona em 1, isso já é beleza. Caso contrário, a gente faz essa continha e pela expressãozinha que a gente acha a resposta para caso não caia no primeiro caso. Então essa é uma ideia inicial. Tranquilo. E agora, como é que a gente vai fazer? Passou uma moto acelerando com tudo aqui. Desculpa. Mas agora, como é que a gente vai fazer para pôr isso em prática? Para botar isso no código de modo eficiente. E acho que a primeira ideia, que pelo menos eu tive, foi, e eu até insisti bastante nessa ideia, até em tempo de contas, quando eu tive a ideia dessa questão, que eu não consegui passar, foi calcular o maior elemento e a frequência do maior elemento para cada query. E aí, se eu souber a frequência do maior elemento em cada query, eu vou conseguir ter a resposta, claramente, que nem a gente já viu aqui. O único problema é achar essa frequência do maior elemento em um tempo ok. Porque a gente tem 3 vezes 10 a quinta queries e o n de 3 vezes 10 a quinta no pior caso.
Então o que isso significa? A gente achar isso num tempo, a gente pode até percorrer o subarray todo, mas isso daria uma complexidade de n ao quadrado, que com certeza não seria passável por essas constantes aqui. Então a gente teria que no máximo fazer uma query ou em algo em torno de log de n, ou log ao quadrado de n, algo desse tipo aqui. E a ideia que a gente pode fazer para contar, um dos jeitos mais eficientes assim que a gente tem que fazer, é usando o Moz Algorithm, que é um algoritmo que... Deixa eu até mostrar uma das minhas submissões aqui para poder ilustrar. Eu vou só falar por cima, a ideia principal não é usando esse algoritmo, mas eu estou falando de uma ideia, eu diria mais... Deixa eu abrir qualquer submissão aqui. Pronto. Então, o que é que a gente... Eita, eu abri a submissão errada. Ainda foi de tempo de contas. Eu dei um spoiler. Que a ideia desse algoritmo, que é o algoritmo de Moore, que é basicamente responda as queries, basicamente percorrendo, e percorrendo na marra mesmo. A gente pega todas essas queries, a gente vai ler essas queries e a gente vai ordenar elas de um jeito ótimo. E aí eu não vou entrar muito em detalhes, mas esse jeito ótimo se trata da gente separar as queries em blocos, e cada bloco tem tamanho raiz de n, e aí a gente vai percorrendo após essa ordenação e respondendo essas queries em uma ordem que pode não ser a ordem em que elas vieram. Isso a gente chama de um algoritmo que funciona offline. Eu não vou entrar muito em detalhes, só para ilustrar que essa solução aqui, que eu acho que é uma solução mais fácil de vir na cabeça, para quem conhece esse algoritmo, geralmente ela vem na cabeça. É literalmente só brutar tudo e achar a resposta. O único problema é que para implementar isso, a gente, pelo menos do jeito que eu estava fazendo, envolvia operações de multiset. Envolvia aqui, ó, erase, insert. E isso tem complexidade de log de n. E o Moz Algorithm, porque assim, é meio confuso, mas a complexidade estimada dele é de aproximadamente, de algo em torno de n raiz de n. Então seria isso aqui, e para cada query dessa você ainda teria vezes um log, que seria o log do multiset. E aí essa complexidade, nesse caso seria aqui, né, ao invés de n, porque é a quantidade de queries. E aí, no final das contas, isso daqui não ficaria passável. Isso aqui vai dar uma coisa muito gigante, tanto até que deu TLE no 2. E beleza, a gente tem um problema, a gente quer achar o elemento que mais aparece no array, no subarray de cada query, e a gente quer fazer isso em um tempo ok. A gente tem esse problema agora para ser resolvido. E aí que está a sacada genial desse problema, que eu confesso que eu nunca tinha visto assim um problema, uma questão parecida em termos de pensar desse jeito. Eu achei muito genial, por isso mesmo que eu vim aqui compartilhar para vocês. Vamos a ideia, estamos aqui ansiosos, mas vamos falar dela agora. E a ideia é a seguinte: vamos considerar que ele caiu no segundo caso, certo? Então eu quero saber a frequência do maior elemento, mas eu vou supor que esse maior elemento vai ocorrer mais do que x sobre 2 vezes. Considerando um caso, vamos considerar o pior caso sabendo disso, que seria um elemento x que aparece exatamente x sobre 2 vezes. A frequência dele é x sobre 2. Não, minto, no caso seria que ser x sobre 2 mais 1, correto? Porque ele tem que ser maior do que isso, então teria que ser no mínimo x sobre 2 mais 1. Então, considerando a frequência desse cara, a gente tem um array, um subarray no caso, tipo A de L mais 1, parará, até o A de R. E o que é que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente chutar aleatoriamente uma determinada quantidade de vezes. Eu vou chamar essa quantidade de vezes de delta, um delta que a gente define, na minha submissão, se eu não me engano, eu considerei o delta igual a 30, e aí a gente vai pegar uma posição aleatória desse array, e vai ser algo tipo A de L menos 1, a gente pega uma posição,
depois pega outra. Vamos supor que a gente vai pegar 30 posições, vamos fazer 30 consultas dessas. Em cada uma dessa posição, a gente vai ver quantas vezes o elemento ADL aparece no subarray. E isso é uma ideia muito mais fácil de ser implementado, considerando que a gente consegue responder isso aqui. Quantas vezes o elemento tal, que seria o elemento ADL, eu vou botar ADY, sei lá, qualquer coisa, para diferenciar desse L. Quantas vezes um elemento igual a tal aparece no subarray? E isso é uma missão muito mais fácil, porque a gente pode aplicar a seguinte ideia. Vamos pensar em fazer uma lista, um array de vectors, e em cada vector desse a gente guarda as ocorrências do número tal, né, durante todo o array. Isso é uma coisa que a gente consegue pré-calcular. E fazendo duas buscas binárias, no caso uma upper bound e uma lower bound, a gente consegue achar quantos elementos tem entre L e R iguais a A de Y, igual a um número que eu queira, tá ligado? E com isso, essa query fica log de N. E supondo não, que eu vou considerar um delta e eu vou fazer isso aqui delta vezes. Delta 30, então a gente vai ser log de N vezes delta. E esse delta sendo pequeno, vamos supor igual a 30, que se eu não me engano foi o que eu usei, foi igual a 20, não me lembro. Vamos chutar aleatoriamente 30 vezes para cada query, e isso vezes o log de N, vezes a quantidade de queries. E isso vai dar algo um pouco maior do que 10 oitava, mas menor do que 10 a nona, o que vai ser passável em 3 segundos, que é o tempo da questão. E aí você fala, pô, não é possível que seja só chutar. Você fica, meu Deus, é só chutar os elementos aleatórios? Aí sim, porque a gente pode provar que a probabilidade disso daqui dar errado, porque na real isso aqui vai ser uma heurística, né? Não vai ser uma coisa que vai ser certinha, mas a probabilidade que a gente vai ter de não achar vai ser muito pequena. Porque, vamos supor, eu vou tirar até esse mais um aqui. Vamos supor isso aqui igual a x sobre 2 para facilitar nossas contas. Supondo que metade dos elementos do array são iguais ao número que eu quero achar e a outra metade não é. Então a gente vai chutar um número aleatório, a gente tem uma probabilidade de 0,5 de acertar o elemento. E a gente repetindo isso uma quantidade de vezes, um delta vezes, vamos considerar igual a 30, isso aqui vai dar uma probabilidade muito pequena, porque a gente vai ter 0,5 de probabilidade de acertar aqui, de achar aqui, vezes 0,5, né? Porque como vai ser várias vezes e todas elas, nesse caso, uma regrinha de probabilidade condicional, que você faz as contas, você simplesmente vai multiplicando elas. E daí, o que acontece? A probabilidade, considerando que 0,5 é a probabilidade de dar errado, né? Aí a gente vai multiplicando, isso aqui, vamos por 30 vezes ou delta vezes, vai dar um número muito pequeno. Vai dar tipo algo em torno de 0,0000000, vai dar um número muito pequeno. Sério, vai dar muito pequeno mesmo. E isso aqui, basicamente, considerando que 0,5 é um chute, né? É até menor do que isso. É até menor do que 0,5. Eu só chutei porque, só para ficar mais entendível, mas isso aqui é para ser x dividido por 2 mais 1, no mínimo. Mas considerando x sobre 2 para facilitar o entendimento, já dá para perceber que a probabilidade de dar errado em todos é muito pequena, mas é muito pequena mesmo. E com isso, é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso código. E é justamente essa a ideia. A gente vai chutar, você pode pegar índices aleatórios, uma quantidade de vezes definida por um delta, e vamos contar quantas vezes o elemento tal aparece no subarray. E daí esse tipo de consulta a gente consegue fazer em log de n, e daí a complexidade do código fica, ó, maravilha. Fica legal demais. E agora sim, partindo para o código, e aí tem umas coisas que vai ser massa de explicar. A gente vai tentar aplicar a ideia, a gente lê o array inicial, né? Eu chamei de V, criamos a lista, que eu chamei de ADJ, que vai ser
aonde a gente vai salvar todas as ocorrências do número tal, do número x, vão estar nesse vector. Então aqui vai estar todos os índices no qual um número aparece. E aí, quando eu acho um número igual a v de i, eu só ponho na lista do v de i, adicionando que o índice de i, esse índice aqui, né, esse índice i, possui o cara igual a esse cara daqui. E daí é isso que a gente sabe. E aí, vamos lá, para cada query, a gente vai saber o tamanho do subarray, que vai ser o índice da direita menos o índice da esquerda mais 1. Isso é o tamanho, eu vou chamar aqui de len. E aí a gente faz a checagem de, inicialmente, lembra do delta igual a 30? Então o delta aqui, que as 30 vezes que a gente vai chutar. E uma coisa que eu queria falar é de uma função que eu não conhecia, essa Uniform Distribution, que é basicamente, e ó, aqui, eu até pesquisei por ela aqui, ela gera um número aleatório baseado nessa probabilidade aqui, que é basicamente uma probabilidade igual para todo mundo, ela vai gerar algum inteiro do intervalo AB. Então tem um intervalo AB e ela vai gerar algum inteiro aleatoriamente disso aqui. E aí, o que acontece? Essa aqui é uma distribuição, né? Isso aqui é uma distribuição, que no caso vai ser uma lista de números, vai ser vários números. E esse daqui, esse MT, essa coisa feia aqui, vai ser uma parada que é um algoritmo que é um gerador de um número aleatório. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, não necessariamente de um número, né? De um gerador... Ah, não, é um gerador de um número 32 bits aleatório mesmo. E aí, o que isso vai fazer? Basicamente, a gente vai pegar um número desse range, de L indo até R, e pegar um cara aleatório. Isso aqui já vai estar meio shuffle, tá ligado? Vai estar bagunçado, e a gente vai pegar um cara aleatório desse aleatório. Pra gente ter certeza de que o cara que a gente vai pegar é simplesmente aleatório. Pegar qualquer índice de que esteja entre esse cara e esse cara, a gente vai pegar um índice qualquer. Literalmente chutar esse índice aleatoriamente. É bem heurístico. E daí a gente consegue, fazendo um upper bound para o R. Lembra que nesse vector a gente guarda os índices de onde esse número ocorre? Então basta fazer um upper bound pelo R e uma lower bound pelo L. E essas duas buscas binárias, que já tem implementada bonitinho da STL, retornam em log de n. E sabendo o índice desse cara e o índice desse cara, basta subtrair um do outro. E aí a gente vai ter a quantidade de elementos no intervalo LR, que é o intervalo dessa query, que são iguais ao cara que a gente está chutando. A gente está chutando um cara aleatório e quer saber quantas vezes esse cara ocorre no intervalo. Que no caso, no intervalo, no subarray da query, que é esse daqui. E beleza. E aí a gente acha esse cara, sabendo que a probabilidade da gente não ter achado esse cara é muito pequena, mas é muito pequena mesmo. Daí a gente vai fazer aquilo que a gente já tinha discutido no início, aquilo que a gente já sabe, que é, se a gente já pode fazer tudo, a gente divide por 2 o sale, a divisão arredondada para cima, que é justamente o que a questão quer. E aí, se a gente já puder usar só um, a gente usa só um. Caso contrário, a gente aplica a nossa regrinha, a gente descobre o que seria a quantidade de elementos que são diferentes do elemento que a gente tem, subtraindo o tamanho do subarray do elemento da frequência, né, do cara. Porque se a gente tem a frequência de um cara e a gente quer achar os demais elementos que são diferentes desse cara, basta subtrair a quantidade total da frequência desse cara. E aí no final a gente viu que vamos precisar da subtração dos dois, pela ideiazinha que a gente explicou aqui. E com isso a gente consegue concluir a questão. O código é relativamente, não é relativamente não, é bem curto, mas a sacada de você pensar que, pô, se eu chutar uma quantidade de vezes, e esse delta é uma coisa que você precisa tomar cuidado, porque se ele for muito grande, botar 100, a nossa probabilidade diminui, mas aí o código fica mais complexo, fica menos eficiente e você precisa tomar. Se eu não me engano, para mim, quando eu botei 50, por exemplo, deu time limit exceeded. E aí eu botei 30, passou. Assim que nem também se eu botar um número muito pequeno aqui, botar
2, aí pode ser que ele não ache, né? E aí essa probabilidade não fica tão pequena e aí tem uma probabilidade maior dele não achar. Quanto maior for esse delta, mais lento vai ficar o nosso código, mas em compensação ele vai ter uma precisão maior. E quanto menor for o delta, a gente vai ter uma precisão menor, mas ele vai ficar mais rápido. E daí a gente vai precisar achar uma coisa que seja ok. Pelo menos vamos supor, um delta perfeito para que a gente consiga mesclar essas duas características. A gente quer um código tanto rápido, tanto que dê com uma precisão boa, que tem uma probabilidade de erro muito pequena. E isso é muito legal. A gente pegar esses índices aleatórios e simplesmente contar. A gente transformou um problema no outro. A gente transformou um problema que era achar o índice que mais se repete no array, a gente transformou isso em achar quantas vezes o número tal aparece no array, e fazendo isso uma determinada quantidade de vezes e nas condições que são estabelecidas para a gente, a probabilidade de dar errado vai ser muito pequena. E essa sacada assim eu achei fora da curva, eu achei genial e achei muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado, foi isso aí. E é isso aí, galera. Muito obrigado aí pela atenção, quem assistiu aí. E muito obrigado, real. Valeu.